Boa noite. Começamos o telejornal e essas são as manchetes do dia. Juízes com má conduta vão ser substituídos, adverte presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial e também presidente do Tribunal Supremo. Angola começa este ano a operacionalizar o programa de transplantes de órgãos. Os de rim e córnea serão os primeiros a serem efetuados. Posto fronteiriço do Luvo com nova infraestrutura e meios de fiscalização de mercadorias mais modernos. Em breve será também montada uma plataforma logística. Caso Epstein, com novos desdobramentos à escala global, hoje foi detido no Reino Unido o príncipe Andrew e em França as autoridades pedem às vítimas para que se apresentem à justiça. Bem-vindos ao telejornal. E começamos com uma nota, 4 novos embaixadores, ou melhor, começamos com uma reportagem no Palácio Presidencial. 4 novos embaixadores apresentaram hoje ao Presidente da República, João Lourenço, as cartas credenciais que os habilitam a exercer funções de embaixadores extraordinários e plenipotenciários em Angola. No Palácio Presidencial, o chefe de Estado recebeu as cartas credenciais dos novos embaixadores da Palestina, do Mali, da República do Congo e de Portugal. Nesta quinta-feira, o Presidente da República, João Lourenço, acreditou 4 novos embaixadores. Em cerimónia que decorreu no Palácio Presidencial, o chefe de Estado recebeu de Sharif Abdulrahim Mahmoud Abdullah as cartas credenciais que o acreditam como embaixador extraordinário e plenipotenciário do Estado da Palestina em Angola. Sharif Abdullah é embaixador de carreira e trabalhou em diferentes áreas do Ministério dos Negócios Estrangeiros do seu país. Seydou Coulibaly é o novo embaixador extraordinário e plenipotenciário da República do Mali em Angola. O diplomata maliano entregou as cartas credenciais ao Presidente da República, João Lourenço. Seydou Coulibaly, com 28 anos de experiência diplomática, disse que pretende trabalhar para o reforço das relações bilaterais, sobretudo no domínio da cooperação econômica. Et comme vous le savez, le Mali, l'Angola entretiennent des relations historiques. Et nous avons en mémoire un peu les efforts que le gouvernement du Mali a déployés à travers vraiment la désignation de son Excellence Maître Alioune Blondin Ndembeye dans les efforts de stabilisation de l'Angola. C'est pourquoi le Mali vraiment attend de l'Angola un appui dans le renforcement des coopérations multiformes. Il pourrait s'agir du renforcement de la coopération économique dans le domaine des mines, dans le domaine du pétrole, dans le domaine de l'or et aussi dans le domaine de l'éducation. Nous savons que l'Angola a une grande expérience dans ces différents domaines et aussi dans le domaine des sports. Et nous comptons aussi renforcer les relations avec l'Angola dans le domaine du commerce, et notamment le renforcement du partenariat avec le secteur privé, avec les investisseurs. Et comme vous le savez, le Mali a une très forte colonie malienne en Angola ici. Il s'agira aussi de renforcer la coopération dans ce domaine, dans le domaine consulaire, dans le domaine de la protection des citoyens. Para representar a República do Congo, país ligado a Angola por laços históricos, forjados ao tempo da luta pela independência, veio David Maduka, quadro de carreira diplomática desde 1983, tendo trabalhado nas áreas da francofonia e dos congoleses no exterior. David Maduka apresentou nesta quinta-feira as cartas que o acreditam como embaixador extraordinário e plenipotenciário do seu país em Angola. Je dois remercier le peuple angolais, le président João Manuel Gonçalves Lourenço, de m'avoir reçu ici, dans ce palais. Les relations entre le Congo et l'Angola sont des relations spéciales. Elles sont spéciales parce que le Congo a beaucoup contribué pour la vie de l'Angola.
Vous savez que, j'en parlais au président tout à l'heure, qu'il y a 50 ans, quand j'étais encore jeune, le 11 novembre 1915, quand il y a la proclamation de l'indépendance, nous étions jeunes et on créait dans toute la ville de Brazzaville. À Luta, Continua et Victoria 7. C'est tout ce qu'on savait en portugais. Aujourd'hui, les relations ont beaucoup évolué au niveau politique. Maintenant, il reste à les raffermir au niveau économique. C'est ce qu'on fait les deux pays. A Embaixada da República Portuguesa tem um novo chefe de missão diplomática. Trata-se de Nuno Valtier Matias, de 57 anos de idade, que nesta quinta-feira apresentou ao chefe de Estado angolano, João Lourenço, as cartas credenciais que o habilitam a exercer as funções de embaixador extraordinário e plenipotenciário do seu país em Angola. O diplomata português considera que Angola e Portugal mantêm relações sólidas e fraternas e vai trabalhar para reforçá-las ainda mais. Venho para Angola animado desse desejo de reforçar as nossas relações bilaterais, que são, como sabe, sólidas, longas e fraternas. E, portanto, é isso que me anima, é um espírito de continuidade, numa lógica de reforço. Enaltecer o papel da comunidade portuguesa em Angola, das forças vivas dessa comunidade, que também é uma comunidade empresarial, e, naturalmente, demonstrar todo o trabalho que tem sido feito na área consular, que obviamente também serve os angolanos. Ou seja, era isso que eu queria aqui hoje também reforçar, essa componente das nossas duas comunidades, e que criam de facto um entrosamento muito intenso e muito vivo entre os nossos dois povos. Falou dos cônsules e pergunto se os consulados de Portugal terão maior, digamos assim, disponibilidade de poder facilitar os vistos para os angolanos que pretendam visitar Portugal. Eu acho que tem sido feito um esforço nesse sentido e portanto, teremos que avaliar isso com o tempo. Eu, neste momento, não tenho essa indicação, mas o esforço tem sido no melhoramento do serviço prestado a todos os níveis. Julgo que o investimento que fizemos agora com o Consulado-Geral em Benguela é significativo e é emblemático do nosso comprometimento para com os serviços consulares em território angolano. Portanto, eu acho que há essa vontade de melhorar o que já está a ser feito. As cerimónias de acreditação de novos embaixadores foi presenciada por ministros de Estado, pelo Ministro das Relações Exteriores, bem como por altos funcionários do referido Departamento Ministerial e por secretários do Presidente da República. E por ocasião do Dia Nacional da Sérvia, que se celebrou a 15 de fevereiro, o Presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, endereçou ao seu homólogo Aleksandar Vučić uma mensagem de felicitações, onde apresenta, por ocasião do Dia Nacional da República da Sérvia, as mais calorosas felicitações ao Governo e ao povo da República da Sérvia, em nome do Executivo da República de Angola e no seu próprio. O Presidente João Lourenço refere que esta importante data representa a afirmação da identidade, da soberania e dos valores históricos do povo sérvio, cuja determinação e resiliência continuam a inspirar gerações. Por fim, aproveita a oportunidade para reiterar o seu interesse pelo aprofundamento contínuo das relações de cooperação existentes entre a República de Angola e a República da Sérvia e endereça os melhores votos de saúde, bem-estar pessoal e os de prosperidade ao povo sérvio. Angola poderá fazer ainda este ano o primeiro transplante de órgãos. O assunto esteve em análise esta quinta-feira na primeira reunião ordinária da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, orientada pela Ministra de Estado para o Setor Social, Maria do Rosário Bragança. O transplante renal e o de córnea serão os primeiros a serem efetuados por serem de menor complexidade e por já haver condições de quadros
e condições técnicas e de quadros no país. O Executivo analisou o projeto de decreto presidencial que aprova o regulamento da lei dos transplantes de células, tecidos e órgãos humanos, diploma que visa assegurar a efetiva aplicação do ordenamento jurídico angolano nesta matéria. A lei, aprovada em 2019, ganha agora instrumentos práticos para a sua implementação, num contexto em que aumenta o número de pacientes com critérios clínicos para transplante, sobretudo portadores de doenças crónicas não transmissíveis. Temos um número crescente de consequências das doenças crónicas não transmissíveis. Uma delas é a insuficiência renal crónica, portanto, insuficiência renal irreversível, em que a única forma de tratamento sustentada e que melhora a qualidade de vida dos doentes é a transplantação de órgãos. Para além disso, temos outras doenças do foro oncológico e não só, que necessitam de transplante de órgãos, como, por exemplo, transplante de medula óssea. Também precisamos, muitas das vezes, de fazer transplantes de córnea. Já temos uma lei específica, agora com o regulamento e a criação desta entidade que coordena e supervisiona, nós podemos fazer transplante de forma segura. O diploma prevê a criação e certificação de centros públicos e privados habilitados para a realização de transplantes mediante o cumprimento de requisitos rigorosos. A coordenação do sistema ficará a cargo de um instituto público dependente do Ministério da Saúde da República de Angola, responsável pela gestão, supervisão e controlo das atividades de colheita e transplante. Nós temos que garantir que esses transplantes são feitos, primeiro, seguindo a lei, para evitar também o tráfico de órgãos, que é um grande desafio mundial. Por outro lado, garantir que a vida destas pessoas que fazem transplante é de facto melhorada e para não termos rejeições precoces. Porque o grande problema de transplante é a sustentabilidade. Garantir que o transplante é bem feito, bem acompanhado, porque depois há toda a problemática da imunossupressão que é preciso estar assegurada para não haver rejeição de órgãos. E nós não queremos começar bem, de forma sustentada, como temos feito até aqui. Entre as prioridades estão o transplante renal e o transplante de córnea, áreas em que o país já dispõe de infraestruturas hospitalares capazes de responder à procura. No Hospital General de Exército Pedro Maria Tonha Pedalé, por exemplo, já existem condições técnicas que permitem avançar para procedimentos mais diferenciados, incluindo a possibilidade de transplantação renal por via minimamente invasiva e robótica. Nós temos infraestruturas, temos equipamentos. Quando inauguramos o nosso complexo hospitalar General Pedro Maria Tonha Pedalé, nós temos lá uma área para histocompatibilidade, que é uma das áreas centrais para o transplante. Portanto, já temos no nosso hospital Pedro Maria Tonha Pedalé, estamos a treinar os nossos profissionais para esta área. Temos profissionais que já trabalham muito em biologia molecular e genética, que estão a migrar para a área da histocompatibilidade para garantirmos os transplantes seguros. O regulamento contempla igualmente a formação especializada de quadros nacionais, elemento considerado essencial para garantir sustentabilidade ao programa de transplantes. O Ministério da Saúde defende que a qualificação contínua dos profissionais é determinante para elevar os padrões de qualidade e segurança clínica. As equipas são multidisciplinares. Precisamos de blocos operatórios, nós temos blocos fantásticos, até temos robôs para ajudar, porque também na transplantação, a transplantação renal pode ser feita por via robótica. Nós até robôs já temos. Temos áreas que garantem o isolamento seguro, sem exposição a infecções. Nos nossos hospitais, temos hospitais com salas com pressão negativa, pressão positiva, todas estas coisas. Temos os blocos operatórios já com a ventilação necessária e adequada
para este tipo de técnica, equipamento não falta. Portanto, temos tudo. Estamos a treinar o homem, mas enquanto treinamos o homem, vamos buscar parcerias estrangeiras, idôneas, que nos podem ajudar nesta cruzada. As autoridades sublinham ainda que a sociedade deve ser sensibilizada para o sucesso do programa. A doação de órgãos continua a ser um tema que exige esclarecimento público, diálogo com as comunidades e respeito pelas crenças religiosas, sempre observando os critérios de compatibilidade e os princípios éticos estabelecidos por lei. Temos que continuar a sensibilizar o cidadão e explicar-lhe que, se não forem tomadas determinadas medidas, pode haver a morte. E o que nós queremos é preservar o bem-vida, independentemente das nossas crenças religiosas. Mas é nosso papel, como profissionais de saúde, sensibilizar e explicar claramente ao nosso utente a razão daquela medida ou outra terapêutica que tem que ser feita. Com a regulamentação da lei aprovada em 2019, Angola dá, assim, um passo importante para consolidar o Sistema Nacional de Transplantes e oferecer novas perspectivas de vida aos doentes crónicos do país. O referido documento, analisado em sede da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, deve seguir para análise do órgão colegial auxiliar do titular do Poder Executivo. E sobre dois dos factos que abalaram recentemente o setor da saúde, um que tem a ver com a morte de uma criança de 4 meses no Hospital Materno-Infantil Mãe Jacinta, em Luanda. Outro que está a gerar forte comoção é o que está relacionado com o do Hospital Azancó de Menezes, em que uma equipa médica é acusada de ter utilizado fita adesiva durante um procedimento, uma situação também que está sob investigação. Perante estes dois casos, a Ministra da Saúde reitera a tolerância zero para este tipo de práticas e garante a abertura de inquéritos para total esclarecimento dos factos. Nós primamos pelo bem-vida, tratamento humanizado de todo cidadão ou dos nossos utentes. Portanto, está consagrado e está no DNA do Ministério da Saúde. A nossa tolerância é zero para todos esses atos que perigam a segurança e a vida dos nossos pacientes. Na Azancó de Menezes já é de domínio público que foi aberto um competente inquérito. Foram suspensos todos os profissionais envolvidos e medidas disciplinares duras vão ser tomadas. Tolerância é mesmo zero. Portanto, medidas disciplinares duras vão ser tomadas e também levaremos os casos para tratamento judicial aos órgãos competentes. Em relação à Mãe Jacinta, tivemos também conhecimento. Já estamos a interagir e a trabalhar com o governo da província de Luanda, que está a abrir o competente inquérito. E se comprovarem os factos, medidas duras também vão ser tomadas. Porque nós já temos estado a transmitir aos nossos profissionais que a tolerância é zero. E tudo temos feito, e até com o nosso amplo processo de formação para aumentar as competências, as habilidades dos profissionais, mas não vamos deixar que profissionais, por vontade própria, cometam esses crimes. Temos que dizer que é crime, né? Até prova contrário, mas a investigação está sendo feita. O Hospital da Polícia Nacional em Benguela foi reinaugurado hoje pelo Ministro do Interior, Manuel Homem. A unidade de saúde foi reabilitada e totalmente equipada e vai atender exclusivamente efetivos do Ministério do Interior naquela província, numa homenagem ao antigo Comandante-Geral da Polícia Nacional, Ambrósio de Lemos, que é considerado um formador de consciências. O conhecido Hospital da Polícia Nacional da Catumbela, em Benguela, voltou a abrir as suas portas. A reinauguração coube ao Ministro do Interior, Manuel Homem. Agora, com nova imagem, a infraestrutura tem capacidade para 50 camas e foi batizada Clínica Ambrósio de Lemos.
obviamente que não responde desde logo àquela que é a nossa necessidade na plenitude, mas vai dar uma grande resposta não só à Polícia Nacional, mas também às comunidades em volta desta unidade hospitalar. Cerca de 130 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico terapêutico, vão garantir o seu normal funcionamento. O antigo comandante-geral da Polícia Nacional, Ambrósio de Lemos, sente-se honrado pela homenagem. Nós temos uma área na nossa área de recursos humanos que designamos por atenção ao homem, e quer no aspecto da sua formação académica, profissional, assistência social, e esta vai dar naturalmente aos nossos efetivos, e não só, porque quando estiver uma unidade hospitalar da polícia, a população também deve beneficiar-se, a população em redor deve beneficiar-se desta assistência. A polícia está para dar tudo o que pode, e com infraestruturas dessas que vão sendo espalhadas pelo país, nós estamos a dar conta desta área de saúde. A unidade sanitária dispõe de serviços de clínica geral, urologia, nefrologia, laboratório de análises clínicas, radiologia, fisioterapia, programa de vacinação e farmácia. A clínica dispõe também de um bloco operatório. Nestes 50 anos da Polícia Nacional, estamos também a celebrar e a comemorar a resiliência dos nossos efetivos, a necessidade de continuarmos a prestar atenção à qualidade de vida dos nossos efetivos, bem como também a necessidade de continuarmos a aprimorar as suas necessidades sociais. Temos vários programas que estamos a desenvolver, quer de melhoria de infraestruturas, construção de mais postos policiais, mais esquadras, um pouco por todo o país, bem como também a trabalhar na revisão do estatuto remuneratório dos órgãos do Ministério do Interior, para permitir que continuemos a pensar na qualidade e na humanização que os nossos efetivos devem continuar a ter dos órgãos da direção do Ministério do Interior. A clínica Ambrósio de Lemos está localizada junto à Estrada Nacional número 100 e da Ponte 4 de Abril, no município da Catumbela. O presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Tribunal Supremo disse hoje que está preocupado com os casos de indisciplina e corrupção nos tribunais e avisa que os que insistirem na má conduta poderão mesmo ser substituídos. Pede também aos novos juízes para que se faça um combate ao fenómeno no seio da Justiça. Norberto Sodré João falava durante a posse dos novos juízes presidentes de tribunais de primeira instância. Jornalista Carlos Lino. Tomaram posse 23 novos juízes presidentes de tribunais de comarca em 15 províncias judiciais do país. Durante a cerimônia de posse, o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Tribunal Supremo pediu aos juízes presidentes, ora impulsados, mais trabalho e responsabilidade para que se faça respeitar a justiça. Aqueles a quem coube a vez de estar à frente das comarcas devem dar mostras de que merecem essa função. Têm de saber gerir, têm de saber encontrar soluções para os problemas nas vossas comarcas. Não se envaidecerem, nem serem autoritários no exercício das vossas funções. É preciso combater a indisciplina e a corrupção no seio dos funcionários dos tribunais para o andamento da justiça. Norberto Sodré João disse que quem não corresponder às expectativas será substituído devido à má conduta. Impor a disciplina. Há muita indisciplina entre os funcionários e entre os colegas juízes. Há sinais de condutas indecorosas, corrupção entre os funcionários dos tribunais e alguns juízes. E nós gostaríamos de ver os ora empossados a combaterem essas condutas.
A tomada de posse dos novos juízes-presidentes surge num contexto de reorganização e renovação da magistratura judicial e é apontada como um marco relevante na promoção da igualdade de género e no reforço da liderança feminina nos tribunais angolanos. Sou juíza da Sala de Família e a Sala de Família da comarca de Benguela é uma sala que recebe por mês 30 a 40 processos. Então, temos juízes substitutos, sempre que um juiz tem que atender uma outra situação, o outro está ali para fazer várias audiências. O ponto é lutarmos para diminuirmos, né, o processo, a morosidade processual. É um voto que nos foi confiado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, na vez do venerando juiz-presidente do Conselho Superior da Magistratura. Então, vamos abraçar o projeto, esse novo mandato, cumprir com zelo, dedicação e responsabilidade acima de tudo. A função de juiz-presidente de Tribunal de Comarca é exercida pelo magistrado mais antigo na categoria por um mandato de 3 anos não renovável, obedecendo a um princípio de rotatividade. O nosso principal desafio é combater aquilo que o venerando diz, que é evitar que a corrupção tenha espaço no nosso seio. Esta morosidade que foi aqui referida conheça um movimento galopante e, em conjunto, creio que tudo que for surgindo, nós vamos também, em conjunto, procurar soluções. Para além do presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, marcaram presença nesta cerimónia os vogais, o inspetor-chefe e o secretário executivo do Conselho. A nomeação dos novos juízes-presidentes dos tribunais de comarca aconteceu durante a segunda sessão ordinária do plenário do Conselho, realizada no pretérito dia 5 de fevereiro. A partir de agora, os juízes-presidentes dos tribunais de comarca têm a missão de dirigir a gestão administrativa e funcional dos tribunais de primeira instância. Mário Fernandes, Carlos Lino, TPA. O Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direção Provincial do SIC-CUNEN, mediante cumprimento de mandado de detenção, revista Busca e Apreensão, emitido pelo Ministério Público, deteve na cidade de Ongiva, no bairro Acaxila 3, o cidadão nacional identificado por Agostinho Bento Chiovo Lito, deputado de 39 anos de idade, ativista social, por factos que constituem nos crimes de associação criminosa, coação e devassa da vida privada, consubstanciado em fortes indícios da utilização das suas redes sociais e outras para intimidação, chantagem e coação de entidades governamentais locais, de membros do Ministério do Interior e cidadãos cuja finalidade é extorsão. A nota refere que o SIC desplotou uma investigação aturada em torno de várias denúncias que dão conta deste jogo de aproveitamento, utilizando a máscara de ativista, enquanto recebia no seu escritório gráfica local várias pessoas de diferentes estratos sociais, com denúncias que usava em benefício próprio para a obtenção de vantagens para si e para os denunciantes. O SIC informa, no entanto, que continua no encalço de vários cidadãos citados no decurso da investigação, como sendo promotores de intrigas, calúnias e difamação e devassa da vida privada contra várias entidades locais e cidadãos singulares que se socorreram deste suposto ativista social com fins unicamente pessoais. E no seguimento do trabalho investigativo em curso, à luz do mandado de detenção, foi também detido um oficial subalterno da Polícia Nacional por envolvimento na partilha de conteúdos sensíveis em conluio com o respectivo ativista social. De realçar que, em posse dos mesmos, foram apreendidos diversos meios e equipamentos usados para o cometimento destes crimes e recibos de transferências bancárias. Os cidadãos ora detidos já foram presentes ao Ministério Público para os devidos procedimentos legais, enquanto outras diligências prosseguem para o esclarecimento total deste crime. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, rendeu hoje a última homenagem à deputada Josefina Ndessi Peua Gomes, que faleceu no dia 13 deste mês por doença. Renderam também homenagem à malograda deputada o presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, e a vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa.
A vice-presidente da República, Esperança da Costa, rendeu homenagem à deputada Josefina Ndessipewa Gomes, que faleceu no passado dia 13 de fevereiro, vítima de doença. No quartel-general do Estado-Maior do Exército, onde decorreu a cerimónia fúnebre, a vice-presidente da República depositou uma coroa de flores diante da urna com os restos mortais de Josefina Gomes. Ao longo da sua trajetória na Casa das Leis, Josefina Ndessipewa Gomes afirmou-se como servidora pública de reconhecida idoneidade, cuja intervenção consequente contribuiu para o fortalecimento da ação legislativa e para a afirmação do papel do Parlamento enquanto pilar da democracia representativa. A camarada Josefina dedicou a maior parte da sua vida à causa da liberdade, da justiça social e da promoção da mulher angolana. Foi uma referência moral da nossa sociedade, uma incansável mobilizadora do nosso partido e uma voz autorizada que lutou ardentemente pela defesa dos direitos dos mais desprotegidos. A família inconsolável teve a difícil missão, por meio de um dos seus membros, de recordar Josefina Ndessipewa Gomes, a parente que sempre esteve ao lado dos seus, que amou com dedicação e protegeu com coragem. Querida mãe fina, sempre foste uma pessoa que não precisava levantar a voz para ser ouvida. A tua serenidade falava por si. Quando havia desentendimento, eras a primeira a chamar ao diálogo. Quando surgiam dificuldades, eras a primeira a oferecer apoio. Quando alguém sofria em silêncio, percebias, porque tinhas o dom nato de sentir o que os outros não diziam. Entre choros e abraços de consolação, em sede dos cumprimentos à família, a vice-presidente da República assinou o livro de condolências e enalteceu o legado de pluralismo político e defesa dos mais altos interesses da mulher, deixado pela deputada. Há de sempre permanecer o seu valioso legado do pluralismo político e a sua tenacidade no combate a todas as formas de segregação e de violência contra a mulher permanecerão na memória coletiva do nosso país. Já o presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, enfatizou que Josefina Ndessipewa Gomes deixa um vazio difícil de preencher. Esse estágio é irreversível. O que é de mais importante a fazer é honrar a sua memória, levar avante os seus ideais e continuar a trabalhar para que tenhamos um Parlamento cada vez mais digno e capaz de representar convenientemente os cidadãos angolanos. A vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, também rendeu a devida homenagem. A malograda consolou a família enlutada, assinou o livro de condolências, dizendo mesmo que o corpo descansa, mas o legado permanece. Foi uma mulher que muito fez pelo nosso país, que muito fez pelo nosso partido. Portanto, a camarada Josefina foi uma mãe, foi uma filha, foi essencialmente uma militante destacada do nosso partido. Portanto, nesta hora de dor e de luto, a direção central do MPLA verga-se diante da memória da camarada Josefina e endereça então a família enlutada os nossos mais profundos sentimentos de pesar. Natural do Cunena, Josefina Ndessipewa Gomes parte para a eternidade aos 64 anos, vítima de doença, e foi a enterrar nesta quinta-feira, 19 de fevereiro, no cemitério da Santana. E a seguir ao intervalo vamos olhar para os números do setor agrícola no país. Retomamos as notícias do Telejornal.
Está reposta a circulação do comboio do CFM na linha Lubango-Namibe, depois do descarregamento de um comboio que transportava blocos de granito na Serra da Úmbia, no município de Abibala. Os trabalhos foram feitos, a reposição da normal circulação ferroviária está concluída, houve alguma substituição e uma necessidade de substituir algumas travessas, alguns tramos, repor e devolver a segurança daquela plataforma ferroviária que lá existia, para que doravante não se registre episódios do género. Como sabe, qualquer ferrovia tem como linhas mestras a segurança. É exatamente pegando no critério de segurança que devemos sempre trabalhar, que devemos sempre locomover este meio que leva não só a carga, mas também leva todos os dias muitos passageiros. Daí que a equipa é vasta, ao longo deste mais de 800 quilómetros de linha, está a equipa no terreno a fazer uma manutenção não só corretiva, mas também preventiva, lá sobretudo onde existem riscos, onde existem sensibilidades a nível do talude. Sabe que a água traz consigo muitos prejuízos, danifica muitas das vezes algumas PHs, algumas pontes existentes. Entretanto, a equipa tudo está a fazer, está no local, a semelhança do que tem ocorrido nos anos anteriores. Este ano também está-se a fazer esse trabalho preventivo para que de alguma forma se consiga estabelecer esta ligação contínua e não tenhamos mais uma interrupção da nossa circulação. O ambiente de negócios na fronteira entre Angola e a República Democrática do Congo deverá ganhar novo impulso com a nova infraestrutura no posto fronteiriço do Luvo, inaugurada hoje pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. Equipada com meios de controle e fiscalização de mercadorias mais modernos, o posto do Luvo poderá contar também em breve com uma plataforma logística que vai facilitar o comércio. Todos os dias, toneladas de mercadorias diversas cruzam a fronteira entre Luvo, Angola, e Lufo, República Democrática do Congo, dois países que partilham uma fronteira terrestre de 154 quilómetros. Este é o início de um novo capítulo no desenvolvimento da província do Zaire e na integração regional. Esta infraestrutura moderna, equipada com tecnologia de ponta, incluindo scanners, além de facilitar o intercâmbio comercial, vai transformar a dinâmica da circulação de pessoas e bens, criando novas oportunidades, bem como reforçar os laços entre as nações. Significa valorização da produção agrícola, estímulo da valorização agrícola, empreendedorismo juvenil e maior circulação formal de bens fronteiriços. Queremos, pelo menos, que uma parte da nossa juventude acabem por serem também completamente enquadradas aqui. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica descerrou a placa inaugural do posto, que conta com várias dependências visitadas uma a uma. Os ganhos que esperamos se antevêm claros. Maior rapidez no atendimento, maior previsibilidade para o setor privado, maior eficácia no combate ao contrabando, imigração ilegal e tráfico ilícito, ainda mais racionalização dos recursos públicos. Projetado e executado de acordo com as normas e critérios internacionais, é um modelo de referência que será replicado em todo o país, conforme garantiu José de Lima Massano. Esta é uma estrutura moderna que queremos ver replicada em outros postos fronteiriços, permitindo que o comércio entre Angola e os países vizinhos possa continuar a ser desenvolvido dentro de regras de sã convivência e também já no espírito de o comércio livre continental que vimos construindo. Mas para isso acontecer, precisamos de ter infraestruturas com esta dignidade. Este é um modelo que estamos a desenvolver para as nossas fronteiras. Considerado um dos postos mais movimentados do país, esta iniciativa não é isolada. Estamos também a trabalhar em fase adiantada com a Agência Reguladora de Cargas e Logísticas, a nossa ARCLA, no estabelecimento de uma plataforma logística, também aqui no Luvo. Com esta plataforma logística, a responsabilidade do Estado
está a nível das infraestruturas. Aí teremos os operadores privados a instalarem as suas unidades, quer sejam de transformação, quer sejam armazéns, para também ir facilitando o comércio. Portanto, hoje temos, enfim, o número de caminhões é relevante. A indicação que temos nesta altura são cerca de 50 caminhões em média, portanto, o dia. Mas se tivermos esta nossa infraestrutura logística de apoio, a necessidade de tantos caminhões, de tantas viaturas nas estradas, ela vai se reduzir, porque teremos condição de armazenar, conservar aqui os produtos e tornar tanto o comércio mais fluido ainda. Mais de 50 mil milhões de kwanzas foram investidos na construção desta infraestrutura. É grande ganho, porque já temos instalações grandes, armazéns grandes para poder inspecionar. O ato de inauguração contou com a presença de várias entidades, entre ministros, embaixador da República Democrática do Congo em Angola, presidente do Conselho da Administração Geral Tributária, deputados da Assembleia Nacional, autoridades eclesiásticas e tradicionais. E Angola registrou um crescimento global de 8,6% ao longo do ano agrícola 2024-2025. Os números hoje divulgados pelo Ministro da Agricultura e Florestas destacam os avanços na produção nacional e o reforço na capacidade exportadora do país. Isaac dos Anjos disse que Angola exporta hoje produtos como café, manga, ananás, mamão e banana para vários mercados internacionais, com destaque para Portugal, Itália e Polónia. O Conselho Consultivo do Ministério da Agricultura e Florestas reuniu no auditório principal da INAP quadros séniores, responsáveis provinciais e técnicos do setor para avaliar o desempenho do último período agrícola. No centro das atenções, o aumento da produção nacional e os desafios que ainda travam o crescimento sustentável do setor. De um universo de cerca de 3.500.000 agregados familiares que praticam a atividade agrícola, foi possível assistir apenas a 1.174.655, o que representa somente um atendimento a 39,1% dos agregados rurais agrícolas existentes. Ainda assim, os dados de produção do ano agrícola 24-25 indicaram uma tendência de aumento progressivo da produção, com um crescimento global de 8,6% em relação ao ano anterior. A agricultura familiar voltou a ser apontada como peça-chave na estratégia de combate à fome e redução das importações. O reforço da industrialização, o acesso ao crédito e a assistência técnica constam entre as prioridades definidas. Acreditamos que a criação de linhas de crédito adaptadas ao perfil dos nossos produtores será determinante para impulsionar o setor agrícola. Estas linhas devem ser flexíveis, acessíveis e ajustadas às realidades dos pequenos, médios e grandes produtores. Mais do que financiamento, queremos construir parcerias que ofereçam segurança, inovação e sustentabilidade. Dados do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística do Ministério da Agricultura e Florestas indicam que o país registrou um crescimento assinalável na produção de arroz, impulsionado pelo aumento exponencial do número de produtores e empresários dedicados a esta cultura. Nós estamos a sair de uma quantidade de cerca de 10 mil hectares para cerca de 51 mil toneladas, num intervalo muito curto. Então, nós devemos dar uma palavra de reconhecimento a esses produtores, tanto familiar e empresarial, sendo que nesse quesito específico, a atividade empresarial também está a liderar. No outro campo, Angola reforça a presença no comércio externo com a exportação de produtos agrícolas que têm conquistado espaço em mercados internacionais exigentes. Países como Portugal, Itália e Polónia figuram entre os principais destinos. Nós temos observado que culturas de raízes de tubérculos, culturas como o gibre que citou, como o cacau, como o café,
como as fruteiras, cada vez mais nós temos índices de exportação. O gengibre é efetivamente uma cultura que vale a pena apostar, porque há procura manifestada de países que querem vir buscar essa cultura em Angola, mas podemos já citar algumas que nós estamos a fazer exportação e que são relevantes, como é o caso do café. Nós, nos últimos 3 anos, nós estamos a ter exportação de café no primeiro ano de $1 milhão, no segundo ano cerca de $5 milhões e em 2025 foram cerca de $12 milhões de exportação de café. No domínio florestal, o foco recaiu sobre a exploração sustentável dos recursos e o combate ao abate ilegal. O evento encerra esta sexta-feira, onde deverão ser aprovadas recomendações que visam acelerar programas estruturantes e garantir maior articulação entre os órgãos centrais e as administrações locais. São números que refletem o crescimento agrícola no país. E a seguir olhamos para a informação de utilidade pública, a previsão do tempo. Regressamos com a atualidade política no país. O secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, pediu mais engajamento dos militantes do seu partido no Kwanza Norte, tendo em vista os próximos desafios eleitorais. São militantes do município de Kazengo, no Kwanza Norte, que receberam o secretário-geral do partido, que logo à sua chegada reuniu com a comissão executiva do Comitê Provincial. A comissão executiva acabou de nos informar de que há uma mobilização muito profunda a nível dos municípios que estarão no local para primeiro receber a camarada vice-presidente no dia do ato e também ouvirem o conteúdo político da nossa agenda. A província está preparada na dimensão do ato, que será orientado pela camarada vice-presidente. Paulo Pombolo afirmou ainda que o MPLA está engajado para responder de forma exitosa aos próximos desafios políticos. O político ficou a saber também da coesão e do crescimento do partido nos últimos tempos no Kwanza Norte. 2026 é um ano desafiante para o MPLA. É o ano em que vamos realizar dentro de dias o Congresso da OMA, o 8º Congresso Ordinário. É o ano em que o MPLA completa 70 anos da sua existência, desde que foi fundado. E é o ano em que o MPLA realiza o seu 9º Congresso. O seu 9º Congresso Ordinário em dezembro deste ano. Então, pensamos que os militantes do partido, os quadros e dirigentes devem se mobilizar para atender, digamos assim, os principais objetivos desses 3 momentos. O Congresso da OMA, os 70 anos e o 9º Congresso do glorioso MPLA. O lançamento da agenda política do MPLA vai acontecer neste sábado, no Largo das Escolas, em Dalatando. Um evento político que será orientado pela vice-presidente do partido, Mara Queusa. Os jogadores que evoluem no Unitel Basquetebol e que foram chamados para a Seleção Nacional continuam a trabalhar sem limitações clínicas, mas o mesmo não acontece com os 3 jogadores influentes e que atuam no estrangeiro, nomeadamente Silvio Sousa, João Fernandes e Gilson Bango. Os 3 estão lesionados e não farão parte da equipa nacional que vai disputar a segunda janela de apuramento ao Mundial do Qatar. Gilson Bango, jogador do Fenerbahçe da Turquia, Silvio Sousa, do Ginásticos Lagos da Grécia e João Fernandes, atleta do Sporting de Portugal, não farão parte desta janela de apuramento. São 3 pedras fundamentais que deixam uma lacuna enorme na posição 05. Bruno Fernando, do Partizan, vai juntar-se à equipa já em Alexandria, tal como Maccabi Brás, do Basquete Coruna da Liga ACB de Espanha. António Sousa, fisioterapeuta da equipa há mais de 40 anos, diz que não há preocupações clínicas com os basquetebolistas que trabalham em Angola. Do ponto de vista clínico é saudável. Existem realmente algumas mialgias,
de esforço e que são facilmente superadas. Não interferem sequer na intervenção do atleta no treinamento. O processo que envolve os trabalhos em Angola com os jogadores novos visam dotá-los de uma cultura onde o hábito com a alta competição passa a ser rotina. Ainda assim, não está fora de qualquer cogitação a qualidade que eles ostentam, se incutirem na mente a possibilidade de serem incluídos na luta dos 12 que irão representar Angola na janela de apuramento. Até agora trabalham com o técnico espanhol 18 jogadores. E agora o efeito do caso Epstein, que continua e com consequências à escala global. Depois de já ter sido citado nos arquivos deste mediático caso, o ex-príncipe Andrew foi detido hoje. É acusado de má conduta no exercício de um cargo público. O irmão mais novo do rei Carlos III é suspeito de ter enviado documentos confidenciais do governo britânico a Jeffrey Epstein. A acusação remonta ao período em que atuou como representante especial do Reino Unido para o comércio internacional. Estamos a fechar o telejornal. Já a seguir vem a grande questão que faz hoje a seguinte questão: qual é o futuro dos Palancas Negras com a saída de Patrice Bumel? Vão estar em estúdio 5 convidados. O debate será moderado pelo Nelson do Rosário. Quanto a mim é tudo. Boa noite. Nós voltamos a ver-nos amanhã à hora de sempre. Bom descanso.